com o que puder. Com a sua ajuda, vamos realizar esse sonho. Hospital do Câncer de Londrina. Pessoas trabalhando pela vida. Difusora de Londrina, a coluna do Evangelho. De norte a sul do meu país, falando bem mais forte, levando a união ao coração de cada irmão. A Difusora está na internet. Venha para perto de nós. Aconteça conosco. A coluna do Evangelho pode ser acessada em www.radiodifusoradilondrina.com.br. É o máximo. Saúde? É bom saber. Leucemia tem tratamento? Tem, nos centros de saúde sem internação. Os cuidados não devem ser interrompidos. Meu nome é Paula Brandão, eu tratei a leucemia e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Rádio Difusora de Londrina, a coluna do Evangelho. Direção-geral, Apóstolo Miranda Leal. 12h30. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos que nos acompanham de qualquer parte do Brasil ou do mundo através da internet. Nesta linda manhã de sábado, sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2015, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando sobre Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. O tema de nossa lição de hoje é Jesus escolhe seus discípulos. Passamos a leitura do nosso texto áudio de nossa lição de hoje, que está em Lucas, capítulo 14, versículo 27, que assim nos diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O assunto que diz respeito à escolha dos discípulos tratado na lição de hoje é dos mais interessantes para todos nós que seguimos e também servimos a Cristo. A palavra discípulo tem sua origem no vocábulo latino discípulos, que quer dizer aluno, seguidor, estudante. Assim, na cultura judaica dos dias de Cristo, o termo discípulo referia-se aos estudantes de um rabi, que era o mestre religioso daquele tempo. Mas nem todos os estudantes de um rabi eram considerados discípulos de fato, pois na escola rabínica os discípulos eram criteriosamente escolhidos dentre todos os estudantes. Deste modo, para um estudante se tornar discípulo de um rabi judeu, este estudante deveria destacar-se na memorização das escrituras hebraicas e também na demonstração do aprendizado dos ensinamentos específicos relacionados à lei e aos profetas do Antigo Testamento. Jesus Cristo se tornou muito popular e por onde passava atraía multidões, mas muitos também não eram verdadeiramente seus discípulos, eram apenas seus seguidores, pois não estavam dispostos a pagar o preço por sua escolha. Por isso, em Lucas 14, versos 28 a 30, ao mencionar que a avaliação do custo de uma obra deve ser feita antes de seu início, para que não nos tornemos objetos de escárnio por não termos condições de ir até o fim na obra que iniciamos, Jesus, o mestre dos mestres, nos ensinou que aquele que deseja tornar-se num de seus discípulos deve resolver primeiro se
se está disposto a pagar o preço desta sua escolha. Os mestres das escolas rabínicas nunca estiveram à altura do Mestre Jesus. Em primeiro lugar, porque Jesus, o homem perfeito, durante toda a sua vida, viveu o que ensinou, enquanto os mestres judaicos apenas impunham seus pesadíssimos fardos a seus seguidores, mas eles mesmos não estavam dispostos sequer a erguê-los. Por segundo, porque o evangelista Lucas registra que o Mestre Jesus gostava de ouvir as pessoas para só depois ensiná-las. Lucas 2:46. Por tudo isso, concluímos que Jesus Cristo é o mestre dos mestres, o mestre por excelência. O método que Jesus utilizou para convocar aqueles que haveriam de prosseguir na expansão da obra que iniciou foi variado. Alguns dos seus seguidores foram conduzidos até ele por seus próprios amigos. Outros foram chamados pessoalmente pelo mestre enquanto pregava e ensinava o povo. Outros foram a Cristo por conta própria, a fim de se oferecerem para segui-lo. Desta forma, à medida que cada seguidor era recrutado pelo mestre dos mestres, iniciava-se o treinamento mais extraordinário de que se tem notícia na história da humanidade, a saber, o discipulado cristão. Para se tornar um autêntico discípulo de Jesus Cristo, o recrutado deveria lutar e vencer os 3 maiores inimigos do ser humano: a carne, o mundo e o diabo. Nossa lição de hoje trata especificamente da luta contra a carne, que é o primeiro dos 3 inimigos que se opõem sistematicamente àqueles que se dispõem a seguir a Cristo, servindo-o como um autêntico discípulo. Essa batalha é travada dentro da própria pessoa. É a luta da gente contra a gente mesmo. Em Lucas 9:23, o mestre dos mestres disse a todos os que o seguiam: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, quando disse que um autêntico discípulo seu deve, em primeiro lugar, dizer não a si próprio, Jesus deixou claro que a primeira mudança deve ocorrer no coração. Ou seja, o candidato a discípulo de Cristo deve entregar a sua natureza aos cuidados do Senhor. Quando você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Para ilustrar a mudança imediata que deve ocorrer no coração daquele que se dispõe em seguir a Cristo, quero contar uma história. Conta-se que um sujeito muito bravo, que costumava andar armado, foi a um culto. No final do culto, o pregador fez o apelo e o nosso visitante da nossa história, que só andava armado e era tido como um sujeito perigoso e ignorante, resolveu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. No próximo culto, lá estava aquele recém-convertido. Diz que o culto transcorreu normalmente. Os hinos foram cantados e no final houve a pregação. O pregador então fez o convite para saber se havia alguém que desejava aceitar a Jesus. Nessa hora, o irmão que havia aceitado a Jesus no culto anterior, aquele que era perigoso e só andava armado, sim, ele ficou em pé e pôs-se a observar se havia alguém que ainda não era crente naquela reunião. Nisso, um outro irmão perguntou a ele a razão por que ele estava em pé naquela hora, já que ele já havia aceitado a Jesus no culto anterior. O novo irmão respondeu: é que eu estou aqui procurando alguém que ainda não é crente, porque se houver algum cabra que ainda não é crente e não quiser aceitar Jesus aqui hoje, morre, pois Jesus é coisa boa, e quem não quiser aceitá-lo merece morrer. Os irmãos então mostraram àquele novo crente que não era daquela forma que um seguidor de Jesus Cristo deve agir. E por fim mostraram nas Escrituras que a obra da salvação é promovida pelo Espírito Santo no coração do pecador. Assim como o escangaceiro de nossa história, para seguirmos a Cristo, a cada dia precisamos renunciar a nós mesmos, nossos maus costumes, nossos desejos pecaminosos,
nossos hábitos mundanos. Precisamos entregar ao Mestre dos Mestres nossa própria natureza humana e pecaminosa. Precisamos primeiro receber os ensinamentos de Jesus em nossos corações, para só depois esta obra ser exteriorizada com mudança de hábitos, de nosso jeito de nos portar, de nos vestir, de agir e reagir. E então seremos autênticos discípulos do Mestre dos Mestres. Jesus Cristo preparou seus seguidores. O Evangelho escrito por Lucas, o médico amado, mostra que Jesus, o homem perfeito, concedeu a simples homens a nobre missão de pregar, ensinar, libertar e curar o povo, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Desta forma, a mensagem do Evangelho saiu de Jerusalém, percorreu o mundo e chegou até nós. Somos discípulos de Jesus na atualidade e precisamos fazer outros discípulos de Cristo. Então minha oração é para que preguemos sempre com nossa própria vida de exemplos. Se precisarmos, usemos as palavras, sem nos esquecermos que o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos. Que o mundo nos considere discípulos de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres. Vamos orar. Querido Deus, amado e bendito Pai, nós acabamos de anunciar a palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. Meu Deus, e a cada momento, meu Deus, que nós lemos a Tua palavra, que nos aproximamos de Ti em oração, nós vemos que estamos tão longe do ideal que o Senhor quer que sigamos, aquele modelo, aquele padrão que o Senhor espera de nós. Mas nós unimos a nossa fé neste instante, pedindo a Ti a Tua maravilhosa bênção. Nos ajude, Senhor, a nos aproximarmos de Ti. Senhor, a sentirmos a poeira na estrada das Tuas pegadas, dos Teus passos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, mas se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta para apresentarmos nossa próxima lição, cujo tema será Mulheres que Ajudaram Jesus. Você não pode perder. Amanhã pela manhã, onde você estiver nos ouvindo, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, para juntos estudarmos a lição Jesus escolhe seus discípulos. Estamos indo embora. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Virá o Senhor nos buscar. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser. Esta é a sintonia